Olá, meu irmão, minha irmã. Então, nós da catequese de adultos, nós continuamos nossas reflexões. Isso é muito importante. Nós não podemos desanimar, nós não podemos deixar de meditar a palavra de Deus, nós não podemos deixar de aprofundar na fé. E nós iniciamos um tempo muito bonito, o tempo do catecumenato, porque nós já conhecemos Jesus, nós queremos conhecer o que ele ensinou, nós queremos ser de fato discípulos, né? E discípulo é aquele que está aos pés do mestre, é aquele que de fato quer aprender com o mestre, é aquele que sabe que não é o mestre, nós não somos os mestres, né? Nós não somos os senhores, nós somos de fato discípulos, nós somos de fato servos, e Jesus ele está pronto a nos ensinar, né? E o que é a fé? É um dom de Deus, a fé é de fato uma virtude que vem de Deus. É Deus mesmo que nos faz entender as coisas, que Ele mesmo revela a nós. Então, fé é crer, mas crer em quê? Se não na revelação de Deus. Então, que nós possamos, nesse tempo do catecumenato, ir aprofundando, né? Entendendo que estamos num caminho, de fato, com Jesus. Não é um caminho comigo, catequista, não é um caminho, talvez, porque eu preciso receber um sacramento, então eu tenho que ficar indo nesses encontros. Não, é todo um caminho, é um caminhar, é no dia a dia. Mesmo quando nós não nos encontramos no sábado, nós também precisamos estar nesse caminho, precisamos estar atentos ao que o Senhor quer nos ensinar. Entende? Jesus é aquele que caminha conosco. E verdadeiramente nós vivemos a Páscoa quando acreditamos que o Senhor está conosco. Ele vive, né? Ele não nos abandona, nunca. A gente pode até esquecer que ele está próximo de nós. Nós podemos até pelo pecado mortal fechar o nosso coração e os nossos ouvidos, a nossa mente, para receber o que ele tem para nos dar, né? E o pecado mortal consegue fazer isso conosco. Mas constantemente, basta um ato da nossa vontade de querer Deus, de fato, querendo Deus buscá-lo, que ele vai enviar o seu Espírito Santo. Ele vai, de algum modo, nos instruir, vai colocar pessoas no nosso caminho, vai discernir, né? Nós teremos esse discernimento para ir entendendo o que ele, de fato, ensinou e a igreja nos transmitiu durante 2000 anos. Nós, de fato, vamos entender o que ele quer de nós hoje, né? O que de fato nunca mudou, que ele ensinou e que ainda é real, presente, vivo no nosso dia a dia. Nós ainda vivemos o que os apóstolos pregaram. Nós ainda cremos naquela mesma fé que um único Espírito de Deus de fato revelou e instruiu cada bispo, cada padre, cada pessoa que ensinou a fé durante toda a história da igreja. Nós de fato vivemos com Cristo vivo que constantemente envia o seu Espírito sobre nós. Para quê? Para nos reunir como igreja. É isso que a gente precisa. A gente precisa entender que nós temos de fato uma caminhada juntos. Somos um só. Ninguém aqui caminha sozinho. Por isso mesmo as nossas orações, até mesmo a gente percebe muito na Santa Missa, né? O católico é aquele que reza em caridade. Porque a caridade é um doar-se, né? É um doar-se ao outro, é se preocupar com o outro. E quando nós rezamos, quando nós estamos na missa, a gente percebe, é sempre no plural, é nós, né? Oremos, Deus nos abençoe, né? O Senhor esteja no meio de nós. Não é algo intimista, né? É eu, o meu problema, a minha vida, e Deus tem que me ajudar. Não, é sempre um nós. E a minha comunhão com Cristo me leva ainda a olhar o irmão que talvez está mais necessitado que eu, né? E mesmo no meu sofrimento e na minha dificuldade, eu tenho uma missão a cumprir, né? Que mãe não deixaria ou esqueceria os seus próprios sofrimentos para cuidar de fato de um filho? Por quê? Porque ama. Todos nós somos chamados a amar. E no ato de amor, a gente esquece muitas vezes os nossos problemas para poder estar servindo, para poder estar amando o outro, para de algum modo estar levando um testemunho de Cristo. Nós somos instrumentos dele. E o próprio Cristo vai usar de nós para alcançar o próximo. Talvez com um simples sorriso, mas também, às vezes, com uma pregação, talvez até mesmo com um bom conselho. É Cristo que utiliza de nós para alcançar o outro. E nós? Estamos ouvindo a Deus? Estamos caminhando com Ele?
Estamos aprendendo com Ele como discípulos para que nós, primeiro, entendamos o que nós estamos fazendo aqui neste mundo, qual é a nossa missão, o que Cristo de fato veio fazer, por que Ele morreu na cruz. E por que Ele morreu na cruz por mim. Morreu na cruz não só por mim, mas por todos nós. Será mesmo que eu estou entendendo isso na minha caminhada? E nós precisamos continuar caminhando, mesmo sem entender muitas vezes. Muitas coisas na vida a gente não vai entender. Mas se a gente de fato conhece aquele Jesus, aquele Deus que de fato é Emanuel, está no meio de nós, ele é conosco, né? Ele caminha comigo. Se de fato eu sei que ele é, a minha fé vai fazer eu perseverar nessa caminhada, né? E eu não vou querer desistir, mesmo que esteja difícil, mesmo que eu não esteja talvez entendendo certas coisas, mas colocando nas mãos de Deus, tudo vai se resolvendo, tudo vai se discernindo, vai se entendendo, né? E nós vamos cada vez mais entendendo a nossa missão, porque o entendimento não é algo imediato, né? Alguma outra coisa a gente vai entendendo, mas de fato, o cumprir da missão, ela é durante toda a vida. Conhecer a vontade de Deus é durante toda a vida, porque sempre Deus quer algo de nós, né? Mesmo quando a gente cumpre alguma missão, sempre vem outra, né? Sempre vem um outro testemunho, uma outra pessoa a ser tocada por nós, enfim. E assim a gente vai sendo curado e ao mesmo tempo vai ajudando os outros a, encontrando Cristo através de nós, também serem curados, né? Então que a gente possa ter essa fé, a fé de que não estamos sós. Nós caminhamos juntos e juntos com Cristo. E não é eu e Cristo, é nós, igreja e Cristo. Então, de fato, como ovelhas, né? Ovelhas do bom pastor. Olha que bonito. A ovelha, ela não é... O pastor ele não tem só uma ovelha. O pastor tem muitas. Nós juntos, como ovelhas, caminhamos junto com o bom pastor, né? E ele cuida de nós, pode ter certeza. Isso é muito verdade, porque a gente vê que a igreja, durante 2000 anos, ela está aí de pé, né? Porque homens perfeitos conduziram a igreja? Não, porque Cristo mesmo prometeu, as portas do inferno não vai prevalecer sobre ela. A minha falha como ser humano, né, ela é muito pequena diante da misericórdia e da ação de Deus na igreja, entende? Então, se hoje eu estou aqui, se você está aí me ouvindo, é porque Cristo mesmo assim quis. Cristo nos atraiu. Jesus mesmo vai dizer, né? Pai, eu te louvo. Te louvo por revelar essas coisas aos pequenos. É porque, de fato, Deus está nos chamando à humildade, né? Para, de fato, a gente conseguir compreender o que Ele revela a nós, que somos pequenos. Se, de fato, nos fizermos humildes, entendermos que não somos essa Coca-Cola toda, digamos, do deserto, né? A única Coca-Cola que sobrou é o meu entendimento, é a minha sabedoria, é o que eu sei, é o que eu assisti no vídeo tal e acredito nisso. Não, nós simplesmente recebemos o que o próprio Deus revelou. Nós simplesmente recebemos o que a igreja recebeu como missão, de nos revelar. Ide ao mundo inteiro e ensinai, pregai o evangelho. Da onde que vem essa missão? Se não de Cristo. Entende? Então nós precisamos ouvir esses que receberam essa missão. Que é todos o nosso magistério, né? O Papa, os bispos, o padre, a nossa mãe, a nossa avó, aquela que deu testemunho lá na igreja, todos aqueles que, de algum modo, nos ensinam o Evangelho. Então a gente precisa ir entendendo que nós, ao mesmo tempo que vamos recebendo esse Evangelho, né, outros pregam o Evangelho para nós, ao ser configurados a Cristo, vamos recebendo a missão de também dar testemunho. E, enfim, essa é a nossa caminhada. Esta é, de fato, o aprofundamento da vida cristã, né? Aquele amadurecimento que a gente precisa ter. Porque cada vez mais que eu aceito esse chamado de Deus, eu vou percebendo que mais difícil fica para eu me separar da igreja. Mais difícil fica de eu me separar de Deus. Então, cada vez mais que eu vou servindo, que eu vou entendendo a minha missão, recebendo e doando, cada vez mais eu me integro à igreja, eu entendo qual é a missão da igreja. Por isso que é necessário conhecer. Isso, o que nos difere dos animais é isso. E Deus é exatamente neste ponto, que é próprio nosso, do conhecimento, do discernimento, Ele nos coloca em missão para aprender
com a igreja, mas também para ser igreja ensinando. Então nós vamos refletir, né, nesse tempo do catecumenato tudo isso. E vamos experimentar em nós como é bom conhecer a verdade e, de fato, testemunhá-la. Testemunhar com a nossa própria vida. No encontro 6, lá da página 53 do nosso livro, Casa da Iniciação Cristã, né, Catequese com Adultos, nós iniciamos então o tempo do catecumenato. Vamos meditar o Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, então as ações dos apóstolos logo depois que Jesus sobe aos céus. Então é um livro que está logo depois dos 4 evangelhos do Novo Testamento, né? Então, Atos 8, 26 ao 40. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Ele está deserto. Tendo-se levantado, ele partiu. Ora, um etíope, eunuco e alto funcionário da Candace, rainha da Etiópia, que era o superintendente de todo o seu tesouro, tinha ido a Jerusalém para adorar. Ele estava voltando e, sentado em sua carruagem, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: aproxima-te e fica perto dessa carruagem. Filipe correu, ouviu que ele estava lendo o profeta Isaías e disse: compreendes o que lês? O eunuco disse: como poderia, se ninguém me ensina? E convidou Filipe para subir e sentar-se com ele. A passagem da escritura que estava lendo era esta: como ovelha ele foi levado ao matadouro, como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi-lhe negado o julgamento. Sua geração, quem poderá contar? Porque sua vida foi arrancada da terra. O eunuco disse a Filipe: eu te pergunto, de quem o profeta diz isso? De si mesmo ou de algum outro? Filipe tomou a palavra e, começando dessa escritura, anunciou-lhe a boa nova de Jesus. Prosseguindo por esse caminho, chegaram a um lugar onde havia água. Disse o eunuco: aqui temos água. Que impede que eu seja batizado? Disse Filipe: se crês de todo o coração, é possível. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, ambos desceram até a água, Filipe e o eunuco, e ali o batizou. Quando subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu, mas continuou alegre no seu caminho. Quanto a Filipe, encontrou-se em Azoto e, passando adiante, anunciava a boa nova em todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela quer nos ensinar, né? Quer iluminar o nosso caminho, o nosso passo a passo, né? Muitas vezes nós nos questionamos, né? O que é necessário para, de fato, eu ser um bom cristão? E, de fato, a palavra de Deus, ela nos ajuda nesse passo a passo. A gente muitas vezes quer uma fórmula, né? Uma fórmula mágica, uma receita de bolo para ser um bom cristão, para ganhar o céu. E a gente esquece que, muitas vezes esquecemos, né? Que, de fato, a palavra ela é eficaz.
E muitas vezes esquecemos que mesmo, não necessariamente com a palavra escrita, mas com a ação de Cristo na minha vida, eu de fato posso entender qual é a vontade dele. E a ação de Cristo são várias. Quando o padre está falando, explicando o evangelho lá na missa, quando alguém me dá um bom conselho, quando de fato eu entendo que eu estou fazendo algo errado, minha consciência pesa, né? Quando algo acontece na minha vida, né, talvez até mesmo para me afastar de certas pessoas ou me aproximar de certas pessoas, tudo isso é Deus falando conosco, né? E muitas vezes a gente quer uma receita de bolo, mas a questão é que cada um de nós recebe de Deus uma mensagem e a gente precisa ouvir, né, essa mensagem. E quando nós lemos essa passagem, a gente percebe que Filipe, ele foi levado por um anjo, né? Ele recebeu a ordem de um anjo para entrar numa cidade, numa estrada deserta, onde não tinha ninguém. E ele foi, a obediência, né? E a gente muitas vezes acha, nossa, como assim um anjo falando, né? Hoje não acontece isso, mas acontece. É porque nós muitas vezes não estamos prontos para ouvir. Nós muitas vezes não temos a intimidade com Deus que deveríamos. Por isso mesmo não ouvimos anjos. Mas, e claro, né, sempre é a vontade de Deus, naquele tempo, naquele contexto, a igreja que nascia, que precisava pregar o evangelho, de fato, os sinais eram extraordinários, né? E era necessário para evangelização, para ajudar, né? Até mesmo Filipe foi orientado a ir lá para quê? Para cumprir uma missão. Então nós precisamos muitas vezes estar atentos, né, a esses anjos, a essa voz que muitas vezes fala na nossa consciência, né? Deus que nos ajuda, Deus que nos orienta. Lembrando que a palavra anjo significa mensageiro. É a mensagem de Deus que, de fato, nos tocando, alcançando o nosso coração precisa estar aberto, né, para a mensagem de Deus nos alcançar, que vai fazendo nós nos movermos para onde muitas vezes a gente nem pensava em ir. Como Filipe, foi para uma estrada onde não tinha ninguém. Nem como assim, minha missão é pregar o evangelho e eu vou para onde não tem ninguém. Mas aí sim, obedecendo à vontade de Deus, ele encontra a sua missão ali. O eunuco, né, era de fato um homem castrado que, por ser escravo, por ser servo de uma rainha, né, ou de um rei, eles podiam ter até altos cargos, mas por ser um servo, um escravo, eles não poderiam de algum modo ter filhos com a rainha, ter filhos com, sei lá, uma princesa. Então eles eram castrados mesmo, né? Para quê? Para que eles pudessem servir o reino e não de algum modo entrar na família real, porque eles não eram dignos, né, por serem escravos. Mas este eunuco, ele tinha a sua devoção, ele buscava entender. Tá vendo essa necessidade de querer a verdade, de querer entender? E ali nesse caminho, de algum modo, ele adquiriu esse profeta Isaías, né? Em Jerusalém, estava lendo o profeta Isaías. E precisava de alguém para explicá-lo, né? E Filipe estava ali. Havia um instrumento de Deus para de fato alcançar aquele eunuco. Ou seja, muitas vezes nós somos esse eunuco, e esse eunuco não tem nome. Olha que interessante. Quando a Sagrada Escritura não coloca muitas vezes nome, é porque pode ser cada um de nós. Muitas vezes nós somos essas pessoas castradas, que não geram frutos, né? Luta, luta, corre, corre atrás das coisas, ganha dinheiro, mas não tem um fruto concreto. É uma alegria muito individualista e muitas vezes que escorre pelos nossos dedos. Não tem sentido na vida. Muitas vezes nós somos esses, que talvez estamos até na igreja, lendo o profeta Isaías, mas nós não entendemos. Por quê? Porque ainda não conhecemos a Cristo. E quando o eunuco, então, recebe a explicação de Filipe, e a gente pode até imaginar que explicação foi essa, né? Olha, o profeta Isaías dizia: como ovelha ele foi levado ao matadouro. Ele foi morto como um animal, como cordeiro mudo diante do tosqueador. Eis o Cordeiro de Deus, vai dizer João Batista. Cordeiro de Deus, aquele que em silêncio ele foi julgado injustamente, ele foi condenado, crucificado e ainda no alto da cruz pediu perdão àqueles algozes, né? Pediu perdão àqueles que o maltratavam.
Quem será que Filipe estava falando para o eunuco, né? Falava de Jesus. Em sua humilhação, foi-lhe negado o julgamento. Sua geração, quem poderá contar? Sua geração, sua descendência. Foi por causa desta humilhação de Cristo. Por isso mesmo nós temos o crucificado, né? Nós carregamos um crucifixo para nos lembrar de fato do amor de Deus por nós. Ele sofreu. Ele de fato teve um julgamento injusto. Ele não teve chance de defesa. Mas ali, Deus transformou esse mal em um bem muito maior. E o bem maior é nos tornar filhos no Filho de Deus. Então, somente em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Então, nenhum de nós nasce filhos de Deus. E é em Cristo, crendo nele, né? Nós, como crianças, pela fé dos pais e padrinhos, nós nos tornamos filhos de Deus em Cristo. Pelas águas do batismo, e a gente vai perceber como, de fato, batizar em água, não só um sentimento de eu aceitei Jesus, mas de fato obedecer o que Jesus determinou. Jesus disse aos apóstolos, antes de subir aos céus, ide ao mundo inteiro e pregai o evangelho, ensinai e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra batismo significa mergulho. Ou seja, é através das águas que nós recebemos uma graça, a graça da filiação em Cristo. Nós somos filhos do Pai. Então, nós somos essa geração incontável. Né? De fato, Deus é muito generoso. De fato, Ele nos alcança. Nossa, quantos testemunhos nós já não temos. Né? E porque sua vida foi arrancada da terra. Porque nós somos filhos de Deus. Porque Jesus, de fato, em Jesus, nós conseguimos o perdão dos pecados e nos tornar filhos de Deus, porque ele foi arrancado da terra, ele ressuscitou. E vai dizer São Paulo, né? Se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. A nossa fé não nos salvaria. Crer em Cristo não nos salvaria se Cristo tivesse morrido e ficado morto. Porque ele seria mais um homem. E homens, no seu pecado, mesmo sendo justos, virtuosos e morrendo por um bem maior, eles não conseguem nos salvar. Então, sim, o Filho de Deus encarnado, Emanuel, que caminha conosco, ele sim, vivo, consegue nos dar vida. E só por isso, porque ele está vivo. Só por isso que existe o batismo. Porque o Cristo mesmo tira o pecado de nós e nos coloca uma marca na alma. Filho de Deus, filha de Deus. Então, nós precisamos ir entendendo como crer na ressurreição ela é importante. Crer em Deus vivo. E não é um Deus vivo assim, que faz milagres, que quer me curar. Não é um Deus vivo nesse sentido de gênio da lâmpada, que realiza meus pedidos. Não, é um Deus vivo que, ao mesmo tempo que me chama, me atrai e me seduz de algum modo, né? Me perdoa, me acolhe no meu maior dia, meu pior dia, é Ele que está ali. É Ele que está falando, eu estou contigo todos os dias. Na alegria, na tristeza, eu estou aqui. Né? Não tenhais medo. Né? Crê em mim. Ou seja, esse mesmo Jesus é esse que, de fato, nos dá graças. A graça maior de poder caminhar com Ele, de poder também ter uma missão. Não é só eu, não é só um Deus vivo que faz para mim, mas é um Deus que me manda, é um Deus que de fato me ensina, é um Deus que muitas vezes me corrige, porque Ele é vivo, não é um Deus, sei lá, um amuleto mágico, não. Nós precisamos crer de fato nas pessoas da Santíssima Trindade. De fato, é um relacionamento pessoal que nós precisamos ter com Deus. Entender que não é a nossa vontade que prevalece, é a vontade daquele que nos criou, que é Deus. E assim a gente vai entendendo, né, que o Cristo vivo, ressuscitado, arrancado da terra, que não está preso mais ao tempo, ao sofrimento, às coisas carnais e materiais, o Cristo agora que está junto com o Pai, é Ele que reina sobre nós. E por isso nos tornamos filhos de Deus, e por isso somos da descendência de Cristo. E nós precisamos viver assim, não negar a nossa filiação.
né? Não negar essa justiça que Deus mesmo quer nos dar, esse prêmio, esse presente, né? Então nós percebemos que o eunuco ouve que é Jesus, entende o profeta Isaías e pede o batismo, né? No início do batismo, né, principalmente de adultos, no rito de adultos, e no rito de crianças, o padre ou o ministro ali do batismo vai conversar com os pais e padrinhos. O que pedem à igreja? E respondem a fé, né? Ou seja, para de fato serem batizados é necessário ter fé. O eunuco, ele acreditou de todo o coração. Por isso que de fato, eu creio, não morri ainda, creio, preciso ser batizado. Se eu creio nesse Jesus, nesse Deus que de fato veio me salvar, agora eu busco o batismo. Eu desejo mergulhar nas águas dele, né? E ele mesmo vai dizer que é ele que nos dá a água viva. E mergulhando nas águas do batismo, Filipe, o eunuco, ele é batizado e fica muito alegre com isso, né? Ele vai seguir o seu caminho, vai seguir a sua vida, vai agora dar testemunho de Jesus, vai entender as coisas da vida a partir de Jesus. Ele tem um norte, agora ele tem um objetivo. E Filipe desaparece, né? Então é a gente entender que de fato, Filipe cumpriu sua missão. Não é Filipe que precisa ser exaltado. O que gerou alegria no coração daquele eunuco é a presença de Cristo no caminho, entende? Ele não perdeu a alegria porque o Filipe foi embora. Não, muito pelo contrário, vem falar que ele continuou essa alegria, continua a caminhar alegre. Ou seja, não é eu ou você que vai ser a alegria das pessoas. Não é um pai ou uma mãe que é a alegria dos filhos. É Deus que é plantado no coração daquela pessoa. Mesmo que eu morra, mesmo que eu faça a minha passagem, vá ao encontro de Deus, e quem fica aqui na terra vai ficar triste até a morte por causa que eu fui? Né? Não. É Cristo no coração delas que vai fazer elas continuar caminhando alegres. Por isso mesmo o luto, ele é um tempo, né? Um tempo de luto. O luto ele não pode ser a vida da pessoa, né? Porque nós cremos num Deus vivo, que ao mesmo tempo que nos garante a salvação, nos dá a esperança do céu, mesmo os que morrem estão de fato diante dele, né? Nós também temos a nossa missão, nós também temos que caminhar e testemunhar a alegria do Evangelho. Cristo vive, e Cristo vive hoje. Não é as pessoas que estão ao meu redor, não é meus filhos, meus pais, minha esposa, meu esposo. Não são as pessoas ao meu redor que são o tudo da minha vida. Ah, minha família é meu tudo. Não, porque se sua família acabar, sua alegria acaba. Então não é Cristo o centro da sua vida? E assim a gente começa a pensar um pouco mais nas nossas próprias decisões. Eu estou privilegiando a minha família em detrimento, em prejuízo a Deus? Deus, então, ele está em segundo lugar. Cuidado. A idolatria, ela não é somente com coisas materiais, ela não é somente com um bezerro de ouro, ela não é só com imagens, como muitos evangélicos aí gostam de nos culpar, né? Somos idólatras porque temos imagens. Isso, enfim, vai muito além disso. Colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Até mesmo o ego, né? Ele pode ser colocado ali no lugar de Deus. Até mesmo o pecado do Espírito Santo, né? Negar a misericórdia de Deus. Olha que coisa. Eu me coloco assim, o meu pecado é acima da misericórdia de Deus. Nossa, eu não tenho mais perdão. Nossa, que se desespera porque Deus não vai me ajudar. Ele disse que vai nos ajudar. Quem sou eu para falar que não? Ou seja, nós estamos caminhando e caminhamos com Ele. Não caminhamos sozinhos, né? Então eu recomendo que todos leiam a página 54, a página 55, né, que vem trazer uma explicação maior sobre essa passagem bíblica também, mas que nós possamos entender. Estamos conhecendo o caminho. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento de Cristo. E é, de fato, tomar essa decisão de querer discernir as coisas, não achar que a gente já sabe, porque o eunuco, ele sabia que não sabia, por isso mesmo ele pediu ajuda, ele correu atrás. Eu estou aqui como catequista para ajudar vocês. Vocês têm alguma dúvida? Surgiu alguma dúvida? Né? Alguém criticou vocês ou criticou a igreja com base em alguma coisa? Tentem discernir, peçam ajuda, pesquisem, né, em fontes confiáveis, fontes católicas, para buscar entender. A igreja não está há 2000 anos aí à toa.
Ela está aí porque, de fato, ela vence todas essas disputas, muitas vezes teóricas. E muitas vezes só fica na teoria essas coisas, porque na prática mesmo é uma realidade muito mais natural, né? De contato com Cristo, de Cristo agindo na igreja, de Cristo nos transformando, nos ajudando a superar as dificuldades, né? Até mesmo os maus testemunhos se transformam em um bem maior, porque Deus tem esse poder de transformar o mal, é mal, né? O mau testemunho, mas consegue transformar esse mal em um bem muito maior. Então, que nós possamos, de fato, caminhar juntos, né? E entendendo e discernindo todas as coisas em Cristo, né? Em Cristo. Não nos colocando acima como se eu sou o privilegiado e se eu sumir ou se eu não existir mais, todo mundo vai chorar, todo mundo tem que... Não, isso não deve acontecer. Nós somos cristãos. Cristo é a fonte da nossa alegria e somente Ele. E se nós nos alegramos com os filhos, se nós nos alegramos com o pai e uma mãe, se nós nos alegramos ao casar, né? Ao nos unir em matrimônio, se nós nos alegramos em comunidade, é por causa de Cristo. É só por causa dele. Não é por causa de uma pessoa, das qualidades de certas pessoas, ou muito menos por causa das minhas qualidades que eu sou feliz, né? Não é por isso. E até a beleza, né? É uma das qualidades que muitas vezes a gente acha que a gente está com a bola toda, ela se perde com o tempo. Nós possamos ser humildes, porque o Cristo se fez humilde. Vai dizer o profeta Isaías, em sua humilhação foi-lhe negado o julgamento. Teve um julgamento injusto. Então ele foi humilhado. Quiçá nós, né? Quem dirá de nós? Será que nós não seremos humilhados? Seremos. A vida nos humilha o cristão, né? É uma prova a vida cristã, prova de fé. Que nós possamos caminhar firmes, fortes e perseverantes, né? E perseverança é decisão. E decisão de, mesmo caindo, recomeçar, levantar, buscar, né? Possamos sempre mais e mais conhecer Cristo, que caminha conosco. Ele está do seu lado agora, né? Basta você começar a entender que Ele de fato está, como Ele está, né? O que Ele está querendo de você hoje. E assim a gente vai caminhando. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.